Vamos lá falar do São Paulo, né? Uma notícia triste. Boa, hein? Só notícia boa, triste, pelo amor de Deus. Uma notícia assim, triste. Notícia triste. Lucas Moura voltou a sentir dores no joelho direito. Mentira. E não jogará contra o Libertad, né? Pois é. Deu aquela entrada, lembra que no jogo da Libertadores ele sentiu na hora, mas falou depois na saída do jogo, ele falou, não, só foi uma dorzinha, não senti nada, foi um sustinho, mas tá tudo bem. Então, ontem, né, disse que no treino ali... Acabou? E hoje voltou a sentir dores no mesmo joelho. Motinha, na moral, desde o começo essa história aí tá mal contada. Primeiro falaram que era um trauma e o cara ficou 2 meses parado por causa de um trauma. Um trauma desse jeito aí não existe, irmão. Então, começamos a levantar as lebres ali e vimos que a parada era um problema ligamentar. Não é do ligamento cruzado, mas é o ligamento médico colateral, né? Medial, né, Sombra? Medial, colateral. Exato. Então é o seguinte, não é tão grave quanto o cruzado. Mas assim, muito provavelmente o Lucas vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Escuta o que eu tô falando. Volta depois do Mundial, Já vi esse Exato. filme. Então é o seguinte, RG. Ficou esse tempo todo tentando fazer o tratamento conservador, essa tradicional lá, né? Porque vai operar, não sei o que. Se tivesse operado, o cara já tava voltando aí, já tava Será, jogando. Marcão, que já estaria de volta? Sombrar, na moral, velho. Procedimento cirúrgico hoje em dia não é que nem antigamente. Não, mas depende do mas você é médico agora. Você é médico na moral, velho, na moral. Mas ontem o senhor também mandou uma de preparador físico. Não, mas peraí. Eu tô falando embasado em fatos. Que fato? Falou daqui vocês, Maurício. Mas é que tá, Motinha. É que esses comédia aí, os caras ficam abraçando esse discursinho vitimista de jogador com dosinha dos caras, tá ligado? Agora, um médico que tá ali analisando, inclusive, a possibilidade de cirurgia ou não, ainda mais um cara que tem uma certa idade. Gente, o Lucas, ele é idoso. Vai se lascar. É igual o RG. Velho quando quebra a bacia, tá ligado? Você vai evitar o máximo de fazer uma cirurgia. E na moral, Sombra, eu me dou o direito de duvidar das decisões desse departamento médico do São Paulo. E a partir do momento que você tem um dos caras lá que é pediatra e tá chefiando essa porra desse departamento médico, eu me dou o direito de duvidar, irmão. Você é um cara especializado. Como pediatra? Tem cara que é médico pediatra lá e chefia o departamento médico do São Paulo. Eu não sei se ainda é, mas há um tempo tinham anunciado lá que tinha um comitê médico, etc e tal. E a chefia era de um pediatra. Então. Foi isso. E aí, RG? Você vai falar pra mim que um cara desse é especialista em cirurgia, mano? Não tem. É especializado em atleta, mas ele... condição se lascar, né, meu O irmão? fato dele ser o chefe não quer dizer que seja ele a pessoa que vai operar. Mas se o cara é chefia, meu irmão, o negócio é o seguinte, o cara que chefia tem que tomar conta. É o cara que vai dar o voto Minerva. O negócio é o seguinte, Motinha. Ele vai analisar os exames, por exemplo. Então, vamos bater palma mais uma vez, porque foi o mesmo departamento médico, a mesma fisiologia que forçou o Oscar na estreia da Libertadores, era pro cara ter ficado parado 2 semanas, ficou parado 2 meses. Então tem uma série de coisas aí que dá pra gente duvidar das decisões do departamento médico do São Paulo. Eu me dou esse direito. Eu tô com o Marcão. Desculpa, mas um pediatra não pode responder por um departamento. E se o Marcão estiver errado, que entrem no ar aqui e rebatam todas as acusações. Pois é. Com relação ao negócio do Lucas, você era a favor da cirurgia? Mas eu não posso. Você assistiu o Dr. House, irmão. Você tem uma opinião formada. Eu fui formado pela série Dr. House. Você tem uma opinião formada. Você deveria ou não entrar na faca. Como é que aquela outra série lá de médico eu vou te dizer também, uma coisa. É uma das frases mais sábias né? que você pode aprender com o Dr. House. Todo mundo mente. Super profissional isso. Nossa. Tem que encerrar essa frase, inclusive eu. Everybody lies. Agora uma das notícias boas, Motinha. Já teve muita polêmica no começo da manchete. Uma notícia boa pra você que você ama ele, o Wendel, que tava com dores, né? Não tem nenhum problema mais sério, né? Só problema mesmo com dorzinha ali, foi diagnosticado, inclusive pode ser relacionado para o jogo contra o Libertad. Então, mas ele saiu no jogo contra o Palmeiras por causa de uma joelhada do goleiro Rafael, num choque que teve aquele lance lá do Richard Rios. Queria fazer um golaço, aí o Juan Tressoldi acabou cortando e nesse mesmo lance, o Wendel ele se chocou com o Rafael deixou o joelho lá, catou aqui meio que no maxilar, meio que na maçã do rosto. Acho que foi por causa disso, né, Motinha? Então, acho que não deve ter tido nenhum problema aí de fratura em relação a esse choque, com isso deve estar à disposição pro jogo do Libertad aí amanhã pela Libertadores. Então, dentro do São Paulo também, Marcão, agora uma preocupação é Alan Franco, né? Que diz que nos bastidores aí que o Palmeiras estaria interessado, que teria chego no jogador, no staff do jogador, né? Não é chego? Teria chego. Chegado. Você tá de brincadeira. Não é chego? Você tá de brincadeira. Eu acho que era chego, mas tudo bem.
Na Motalândia deve ser. Sim, não, mas sabe o que é pior, Sombra? Tem um monte de gente que quando a gente fala... Eu tinha chegado, eu tinha pagado, eu tinha trazido. A pessoa corrige a gente falando, não, tinha trago. Não, tinha pago. E não, gente. E aí, o que você faz pela pessoa? Você chega e fala assim: peraí, que eu vou fazer uma oração por você. Não, por quê? Eu vou fazer uma oração por você. Vocês são muito ferro e fogo. Não, calma. Tinha trago é fogo, assim, é coisa que você, na quarta série do primário, você Mas eu não fiz a quarta série, eu pulei. Eu passei direto. Mas prossiga aí, Motinha, prossiga aí. E dentro do São Paulo, você sabe o seguinte, que não existe, na verdade, que parece que alguém contou pra alguém de São Paulo que o Palmeiras, sim, que sabia qual era a situação, mas que não fez oferta, né? Que vai esperar, talvez, acontecer aí que realmente não haja um acordo entre o São Paulo e o jogador, para poder depois se manifestar e, de repente, ir para cima do Alan Franco, né? E dizem que o staff do Alan Franco tá pedindo um valor alto, viu? Então, seguinte, primeiro ponto aí, eu acho que nós já vimos esse filme aí com o Caio Paulista. Então, esse negócio aí de aliciamento de clube com jogador sempre existiu e sempre vai existir. E ninguém vai admitir, né? Ninguém admite porque é ilegal. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que acontece e é normal. O Alan Franco tá jogando um grande futebol. É o melhor zagueiro do São Paulo disparado. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma valorização, obviamente, para renovar com o atleta, mas também não dá para ficar entrando em leilão. Se o staff do Alan Franco acha que o São Paulo tem que pagar 50 milhões de luvas para ele aí, diluído em 5 anos de contrato, ele que vai pro inferno. Eu acho que é um grande jogador, tem que sim que ser valorizado, mas dentro das possibilidades do São Paulo. Eu não sei nem quanto pede, quanto o São Paulo oferece e por aí vamos. Mas, não temos valores. O São Paulo, por exemplo, deve fazer opção pela compra do Juan. E se ele bater a meta, acho que vira obrigação, se eu não me engano. Muito bem. Outro dia falavam aí de 24 milhões de reais. Que seja, 24 milhões de reais. É que postergou isso aí pro final do ano, né, Sombra? Isso é o caso do... não sei, do Juan não foi divulgado se já foi. O do Marcos Antônio foi. Como os dois vêm do mesmo lugar, talvez... Não é o mesmo lugar. Não é? Os dois da Lazio? Não, um era da Sassuolo. Ah, tá. E aí o que acontece, Claudinho? Se eu sou o Alan Franco e o empresário do Alan Franco, eu falo: bom, vocês vão gastar 25 milhões de reais com um zagueiro. Um zagueiro que até agora, eu acho que tá bem, o Juan Tressoldi tá bem. Né? Bem. Mas fala aí, se for contratar no mercado, quanto custa? É isso, 25 milhões? Peraí, então vamos lá. O meu jogador também vale 25. Então, pra eu renovar isso aqui por tantos anos... Também quero 25 milhões de reais. O cara tá vendo a negociação do outro ali. Lá. Da mesma posição? O São Paulo, da mesma posição. O São Paulo vai pagar 25 milhões de reais, legal. O cara fala, então também quero 25 milhões de reais. O Alan Franco muito mais consolidado, né? E até mais que o Alan Franco é um cara consolidado, titular, né? Mas é que tá, Sombra. Eu acho que o grande problema não é os caras pedir o que estão pedindo aí pra São Paulo comprar o Juan Tressoldi. Quando entra um Palmeiras na jogada, querendo ou não, é inevitável virar um leilão. Mas é o preço do mercado, mano. Mas aí é que tá, Motinho, é o que eu tô te falando. Se o staff do Alan Franco chegar no São Paulo com a faca no pescoço e falar, Palmeiras tá disposto a pagar 40, 50 no meu jogador, é aí que vocês podem fazer. Tchau. Exato, então acho que nesse momento, Sombra, financeiro do clube, não dá pra entrar em leilão, não dá pra entrar em dividida. Eu acho que o Alan Franco, até ele chegar no São Paulo, ninguém sabia quem era. Tava na Major League, eu acho que tem que ser valorizado, repito. Se vai pagar 25 milhões no Juan Tressoldi, tem obrigação de oferecer o mesmo valor pelo Alan Franco. Mas assim, entrar em dividida, tentar ficar fazendo leilão com o Palmeiras pra manter o jogador aí, mano, sinto muito. O São Paulo tem que chegar no limite dele, né, e pronto. Mas eu acho que, por enquanto, é palpite, não deve ser nenhum leilão. Acho que o que tá acontecendo é que agora a direção de São Paulo deve ter feito alguma proposta, te dou 5 milhões de reais. Sempre baixa a primeira, né? Joga lá embaixo, mas no fundo do poço. Aí o empresário chega e fala assim, não, sem condições, você tá louco? Então, mas é que tá. Aí o cara expõe, vocês vão gastar 25. Aí o São Paulo vai lá, palpite tudo isso, tá? Sim. Conhecendo aí o São Paulo como é, e a pendura aqui, tá? Não, beleza, dobramos a nossa oferta de 5 para 10. Aí o cara continua rindo, vai continuar rindo. É isso. Porque assim, Sombra... Ele disse que na época do Arboleda foram quantos milhões? 8 milhões? Ele tinha uma dívida, né? Exato. Ele tinha uma dívida de 8 milhões de reais. Aí o São Paulo assumiu a dívida dele e deu mais um dinheiro pra ele. Acho que você não Mas o Arboleda é mais velho, hein? Mas então. o grande problema, Motinha, é em relação a isso. O contrato do São Paulo com o Alan Franco vai até o final do ano. No meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato. Então a gente tá falando coisa aí de 2 meses. Em 2 meses, aí o cara já pode, de repente, assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. É isso que eu falo. Pro São Paulo, não é interessante começar a tentar barganhar e pagar micharia pro cara pra renovar. O negócio era sentar com os caras e falar, o que vocês têm aí como
como, de repente, ideia para receber de luvas. Vamos conversar aqui para chegar no denominador tá acontecendo muita coisa dentro de São Paulo de renovação, essas coisas, porque você tem o Juan, né? A história tem o Marco Antônio, não tem? O Marcos Antônio, ele também já tem esse acerto para fazer o pagamento. E agora, por exemplo, agora foi anunciado, o Lucas Ferreira fechou, né? O seu novo contrato até fim de 2029. Fechou agora? Fechou. Saiu isso agora? Saiu. Boa. Fechou até fim de 2029. Onde deu isso aí? Boa. Mas é fundamental, né, Sombra? O Lucas Ferreira... Não, deu aqui no arquivo tricolor. Né? Não, mas aí vamos confiar no Mota, vamos dar um voto de confiança. Aí, cara, tá aqui, ó. Porra. Não, mas eu confio. Vai lá, banca. Ô, Mota, o negócio é o seguinte... Motinha em primeira mão, filhão. Você pode estar falando merda, mas se você for falar com convicção, a galera acredita. Lógico. É igual político, velho. É igual fake news, o cara fala, o cara lógico, velho, tem que ter convicção. Você mesmo vive fazendo isso aqui, o pessoal acredita. Direto. Não, inclusive você fala, foi o Mandela que falou, o pessoal acredita, o pessoal vai lá buscar Mandela. O pessoal acredita não, você acredita. Não, mas você a maioria dos ouvintes acredita. Então, também acredita. Então repita agora de uma forma contundente, renovação. Lucas Ferreira, 19 anos, até fim de 2029. Boa, Motinha. A multa de 10 milhões de euros. Que beleza. Isso no mínimo, né? Porque os caras vendem tudo barato. Não, mas 10 milhões de euros pelo Lucas Ferreira. Não, tô brincando, gente, tô brincando. Então explica, pô. Porque o outro saiu lá de graça quase, né? O William Gomes, 8 milhões de euros. Mas enfim, Motinha, eu acho que é importante... Pronto, deu no GE, pronto, tá satisfeito. Putz, agora sim, graças a Deus. Eu tava com medo. Esse teu valor da multa rescisória enquanto isso, Motinha. Você falou do Mandela também, velho. Ó, RG. Mandela, velho. Mandela ficou 27 anos preso, velho, e viveu bem. Ele ficou 6 meses casado, separou, depois morreu. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade, não é fato. Não. Olha lá o Domênico rindo, olha lá. Ele sabe. Vai fazer isso. Mas é verdade, velho. Mas ele já era casado quando foi preso, cara, o casamento, RG, é você trabalhar no Mogiva nuclear, velho. Vai te fazer mal, mais cedo ou mais tarde. Essa é a versão do Maurício, Lelê. Ué, mas eu tô mentindo? Ô, Lelê, quantos anos o Mandela ficou preso? Não foi 27 anos que ele ficou preso? Ficou mais ou menos. Foi 20 e poucos. Não lembro. Se não me engano, foi 27 anos que ele ficou preso. Ele não aguentou ficar 6 meses casado. Mas ele já era casado. A mulher ficou apoiando ele fora da... Ele casou em 92, ele casou em 92 e divorciou-se em 96. Não, mas depois ele casou de novo, depois que ele saiu da casa. Casou de novo, teve a segunda esposa. Então, e não aguentou ficar 6 meses casado, velho. Não temos valores, viu, Marcos? Depois o pessoal divulga aí, com certeza, mas o que importa é ter renovado. Pra você vê como tem que tomar cuidado, mas muito cuidado de onde vem a informação. Não, realmente renovou, não é isso. Ah, tá, pensei que você já era desdenhado do Mota. Não. Aí deu uma entonação, né, Motinho? Tem perfil aqui, né, de cara que fala assim, ó, o cara tem site, se coloca lá, né, e... Como que eu posso dizer? Como pessoa que tem fontes, etc e tal. Isso virou uma obra-prima, né? Mas não tem, assim, a meia hora o cara escreveu que dificilmente o Alan que o Lucas Ferreira vai renovar. E seria vendido por qualquer valor pro exterior. Eita. O cara volta atrás, né? Tá, entendeu? Então, assim, puta, vamos dar chute na casa do cacete também, viu? Mas não é só no Brasil não, viu, Sombra? Tem um jornal espanhol aí que tá espalhando que o Rodrigo não joga mais pelo Real Madrid. Meu Deus do céu. Nossa, que absurdo, hein? Meu Deus do céu. Tá em vários lugares isso, essa notícia claro, do Rodrigo. Mas, porque agora ficou fácil. Você joga a responsabilidade no jornal espanhol. Segundo o jornal tal... Ele não tá bem da cabeça. Não, que nem um outro dia. Foi ridículo até, desculpa. Não é pra zoar o mano, mas o SBT repostou um jornal espanhol, não sei o quê. Juro por Deus. Juro, eu tenho aqui no Twitter que eu repostei o negócio. Falei assim, segundo o jornal, sei lá que jornal desgraçado que era da Espanha. E eu falei assim, será que não tem ninguém no SBT pra dar uma olhada nisso? Postou lá, que é o seguinte, segundo o jornal tal, a direção de São Paulo tá analisando com carinho o Belete pro lugar do Zubeldia. Nossa. Meu Deus do céu. Não, é sério isso que eu tô dizendo. Ou seja... O Belete trabalha nas categorias de base do Barcelona, é isso? Então, aqui, e na categoria de base do São Paulo foi ridículo. Eu lembro disso. Então o que acontece? Nada contra o Belete, é um puta cara legal. É isso. Mas assim, o SBT, gente, desculpa, o mano não tem nada a ver com isso. Ah, pelo amor de Deus, né? Porque senão fica aquela coisa... Não, mas de boa. Não, fala assim, gente, você aí do SBT, não é só pegar qualquer porcaria que postam, entendam o contexto disso. Pra ver que assim, o Zubeldia até então tava 12 jogos invicto. Muita gente falando, agora o cara tá acertando. Não se falava mais em demissão do homem. E os caras chegam lá que a direção de São Paulo tava
pensando no Belete pro lugar do Zubeldia. Os caras cogitaram até o Rafinha, estavam falando aí que o Rafinha tava sendo até verdade, uma possibilidade. Apareceu. Mas não me surpreenderia, isso eu falei. Não, mas é pior que dentro do São Paulo, cogitaram também. Mas era um Deve ter momento. recebido uma informação de alguém, então. Ou Mas você sugeriu mesmo da tua cabeça? Não, porque eu recebi a informação. Ah, tá, porque eu também recebi uma informação que dentro do São Paulo cogitaram o nome do Rafinha. Mas sabe o quê? Primeiro, o Rafinha acabou de sair do São Paulo. Acabou de sair. Tem uma relação muito boa com a diretoria, com os jogadores, etc. Ah, mas ele é muito querido. Naquele momento, todo dia se falava em demissão do Zubeldia. Então, mas tudo bem, você falar... Todo dia. A demissão do Zubeldia é um assunto pertinente. Agora, você falar da presença do Rafinha como treinador, que nunca dirigiu um clube, ele era jogador até antes de ontem. Ah, mas aí é a onda Felipe Luiz, né? Mas e aquele que entrou Mas o lá... Felipe Luiz estudou, gente. E aquele que entrou lá no Corinthians que não podia nem assinar, assinavam por ele. Dirigiu Então, muito tempo. Mas, ô Sombra, a questão em si é que esse cara ele não tinha uma licença pró lá. Mas, por exemplo, o Rafinha era jogador. O Felipe Luiz, aí, por mais que falam, o hype do Felipe Luiz. Ele era jogador. Mas aí que tá, o Felipe Luiz, ele tava se preparando pra ser técnico. O Rafinha mas não. Mas ele tinha as licenças, né? Sim, mas o Felipe Luiz estudou pra isso. Mas o Rafinha, eu não sei nem se ele cogitou a hipótese mas, assim, de ser técnico. O que eu tô dizendo é o seguinte, mano. Realmente, essa coisa do Rafinha foi falado. E num momento... Não, mas o jornal concorda com você. Muitas vezes tem que ver qual que é o jornal. Da Espanha eu conheço o AS e o Marca. E no momento... mas tem um desses aí que também pisa na bola. Todo dia era falado quem vem pro lugar do Zubeldia. Quem vem. Cara, não tem o menor cabimento. O cara tá bem na Libertadores. Agora, perdeu do Palmeiras, que é natural perder. Vai mal no Brasileiro? Está mal no Brasileiro. Mas o assunto fora Zubeldia, tem que trocar pra já, isso já não se fala há mais umas 3 semanas. Aí os caras postam um negócio desse... Desde a vitória contra o Santos, né, ô Sombra? E agora os caras postam um negócio desse baseado num jornal... E Sombra... Né? Assim, será que os caras não entendem, não estão vendo? Nossa, que barrigada é essa, que furo... E pegando o carona aí, Sombra, o do Rodrigo, o Rodrigo ficou fora do jogo passado, antes do jogo contra o Barcelona, e o roteiro que foi criado é que ele ficou chateado porque ele não foi aquecer, porque ele ficou no banco do jogo agora, o último, do final de semana, que foi contra o Barcelona. O Rodrigo tá com virose, gente, tá cuidando de uma lesão, ele não tinha condição nem de ficar no banco. Eu não sei nem por que levaram. E aí criaram uma narrativa de que ele tá insatisfeito, que ele não fala mais com o Vinícius Júnior, que se afastou e não joga mais pelo Real. Tudo mentira, cara. Um jornal conhecido na Espanha. Eu vi a entrevista os sites aqui do Brasil, fica fácil porque é o seguinte, segundo o jornal tal da Espanha, transfere toda a responsabilidade. Se errou, foi o jornal tal. E site grande, gente. Isso é brincadeira, né? Eu ouvi, Quintino, a entrevista do Ancelotti e falando sobre o Ancelotti também falou que não tem nada com o Rodrigo, que ele estava convalescendo com febre. Falando sobre o Rodrigo, era exatamente isso. Agora, gente, não vamos esquecer que na Espanha, tirando os principais jornais que tem aquela periferia, né? Aquela imprensa periférica, os defensores do Real Madrid, eles atacam o Barcelona. E os polarizado, né? Polarizado. Sim. E os defensores do Barcelona, eles atacam da maneira que puder o Real. Então, mas esse jornal... uma guerra de informação assim que... Mas esse jornal é ligado ao Barcelona. É ligado ao Barcelona. Então aí o RG matou. Não, mas quando eu estive matou a charada, RG. Tu matou a charada. Quando eu estive lá em Barcelona, você detecta isso pelos programas de televisão, mais ou menos como aqui. Por exemplo, em Barcelona, não se fala de Real Madrid. Não tem esse papo de... Não, se fala é pra meter o pau, né? Você entendeu? Você tem o programa do Barcelona. E lá em Real Madrid não se fala do Barcelona. Você tem o programa do Real Madrid. Então, velho, você imagina... tem todo um contexto político também. Inclusive, ficou famoso aquele programa lá de Barcelona, que o cara do programa, na televisão, a TV principal lá de Barcelona, imitou um macaco pra falar do Vinícius Júnior no programa. Acho que era Xeringuito. Isso aí.